Bom dia, amados. Tudo bem com vocês? Papais, que dia lindo para a gente agradecer a Deus pela vida de vocês. Meu paizinho, especialmente a você, quero te agradecer por ter me dado o maior presente que eu poderia ter, que é aprender a amar Jesus, conhecer a Jesus, saber como Jesus transforma uma vida, uma família, né? Isso não está em nós, não é de nós, mas é a pura graça de Deus na nossa vida. Eu quero te agradecer por isso, por tantos outros ensinamentos. Aprendi tanto a cuidar de pai e mãe com você, que sempre cuidou dos seus. Um homem generoso que nos ensinou a ser generoso com as finanças. Trabalhador, esforçado, nos ensinou a trabalhar. Tantas coisas. Tudo por causa de Cristo, daquilo que Deus fez na tua vida. Então eu honro a Deus em primeiro lugar e quero trazer esse agradecimento a Deus pela tua vida também. Amém? Foi programado isso aqui, a gente fica... Mas não dava para não falar nada, né? Paizinho. Eu pensei em trazer uma mensagem para esse tema, para esse dia... Mas não vai ser isso, porque Deus fez arder no meu coração uma outra coisa. E eu creio que Deus tem algo para compartilhar e para acender em nós hoje. Amém? Deus me fez lembrar que em setembro do ano passado eu recebi uma palavra de Deus vinda de uma irmã muito querida, que não é aqui da nossa igreja, onde Deus me dizia o seguinte: não vai dar para reter. A necessidade das pessoas vai atrair de você a glória de Deus. E Deus falava o seguinte, é como aquela mulher do fluxo de sangue, que quando ela tinha uma necessidade enorme, quando ela precisava de uma solução, ela foi até Jesus. Então as pessoas vão vir até você. E vai ser desse jeito. Vocês lembram o que Jesus disse lá em Lucas 8:46, nessa experiência da mulher? Ele falou, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. O dínamos do Senhor. Não vai dar para reter. E eu não estou contando isso para vocês, porque eu quero que vocês saibam o que Deus está fazendo na minha vida. Mas porque eu creio que essa palavra não é só para mim. Essa palavra não é uma palavra só para uma pessoa, separadamente, isoladamente ou exclusivamente. Essa palavra é para todo aquele que é chamado pelo Senhor e que vive nesses últimos tempos. A necessidade das pessoas tem que atrair de nós o poder de Deus. As pessoas, ao chegarem perto de nós, precisa sair de nós aquele poder de Deus para transformar realidades, situações, histórias. E Deus chamou a mim e a você para isso. Amém? Eu não sei como você tem se sentido diante dos problemas que nós temos visto na nossa sociedade. Eu posso dizer para vocês que eu tenho tido momentos de muito choro, choro profundo na presença do Senhor. Quando eu oro e vejo as necessidades e os problemas, as questões do mundo, da nossa nação, das nossas igrejas, da igreja que carrega o nome de Cristo, que são causas e consequências associadas à iniquidade do ser humano, ao nosso coração corrompível e corrompido. Nessas 2 semanas foram tantas coisas, e sabe que depois dessa palavra parece que as necessidades, parece que Deus abre nossos olhos e as necessidades e os problemas ficam mais latentes e a gente olha aquilo. E nessas 2 últimas semanas foram tantas coisas que eu vi, que apareceram, que rasgaram o meu coração. Querido, essa palavra não é para ser pesada, não se preocupe, nós vamos sair daqui cheios do poder do Senhor. Mas a gente precisa, antes disso, entender o que está acontecendo. Eu não sei se vocês viram, mas quando eu vi um vídeo de 2 garotas, adolescentes, se esmurrando no chão de uma escola. E algum coleguinha filmando. E um outro passa na frente, tranquilamente, e elas se dão tesouradas. E ninguém tem ali a ideia de, ao invés de filmar, ao invés de passar, ao invés de largar aquilo e ir lá intervir naquela situação. Quando eu vejo um namorado que dá mais de 60 socos na sua mulher dentro de um elevador.
Pais espancando filhos, filhos matando pais, irmãos se acabando. Quem anda tranquilo hoje com tanta violência, assalto, assassinato, roubo? Quem anda tranquilo hoje no nosso país, em tantos outros lugares? Crianças, meninos, meninas, mulheres sofrendo abuso, violentados não só nas ruas, mas dentro das suas casas, por pais, por tios e mães que sabem e se calam. Sabe-se lá por quê? Eu ouvi a história de um rapaz nessa semana, que foi abusado desde os 4 anos, porque ele sabia fazer conta, ele ia trabalhar com o pai no bar, e o pai vendia o garoto por 1 hora em troca de dinheiro. Milhares de crianças abandonadas, órfãs de pais vivos, não é? Não sei se vocês viram uma menininha que foi filmada nas ruas só de fraldinha, de 3 anos, andando pela cidade, chorando, chamando pela mãe. Depois acharam a mãe, sabe onde ela estava? Num baile funk. Deixou a filha dormindo em casa. E a menina acordou e conseguiu sair de casa. Eu ouvi a história de uma mulher que usou a sua filha adolescente para fingir que foi abusada por um homem. Para ganhar na justiça algum dinheiro. Não importa se ela estava acabando com a vida de alguém. Sabe, gente, vícios destruindo indivíduos, destruindo famílias. A gente vê alcoolismo nas mansões e nas favelas, nos barracos. A gente vê drogas de todo tipo sendo consumidas. E um discurso de que algumas delas são até sociais. Vícios em apostas, bets em alta e tudo normal, até mesmo por pessoas de dentro da igreja. Vícios em pornografia, normal, um mundo que tolera uma erotização extrema e precoce, que muda a identidade. A sexualidade foi algo criado por Deus em nós. O sexo é lindo. Mas há algo de Deus estabelecido para isso. Mas há coisas que são incutidas na nossa mente, na nossa geração, na nossa sociedade, que mexem com isso. Adolescentes que estão mandando suas fotos nus, das suas partes íntimas para o coleguinha da classe, só para dar um oizinho e fazer uma graça para o paquera. É comum isso. Vocês entendem que isso é comum? Pessoas pichando nos muros, morte ao povo A, ao povo B, ao povo C, não importa. Uma violência. Nossos irmãos cristãos sendo torturados simplesmente porque declaram que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meu Deus, gente, onde chegamos como humanidade, como sociedade, como país, como famílias, como pessoas? Nós temos sido reconhecidos lá fora como especialistas em corrupções, em falta de valores morais, corrupções pequenas e grandes. Nos indivíduos, nas empresas, na administração pública e até mesmo dentro das instituições religiosas. Milhões de pessoas sendo roubadas. Meu Deus, onde chegamos? E esse jeitinho brasileiro nosso, não tá, eu estou falando de coisas terríveis, você pode falar assim, ufa, não me vi em nenhuma delas. Mas há pequenas corrupções e egoísmos no nosso dia a dia. Para pensar, porque há pequenas coisas, pequenas corrupções. E hoje eu estava falando com os meninos sobre um assunto que aconteceu ontem. A Bíblia fala para a gente ensinar enquanto a gente vai vivendo. E ontem aconteceu uma coisa, eu falei, opa, vocês ouviram isso daqui? O que vocês acharam? Errado. Então, é isso. E a gente estava falando sobre isso e eu falei assim, isso é uma coisa tão pequenininha, mas essas pequenas corrupções vão cauterizando a nossa consciência. Ninguém chega a isso que eu falei aqui de uma vez. São pequenas concessões e corrupções. E tudo isso nos leva a esse lugar de extrema pobreza, não somente material, física, mas emocional e espiritual. Essa soma são causas e consequências do pecado em nós. E, gente, todas essas instituições, o governo que a gente tanto critica, as empresas, as famílias,
tudo isso é formado por pessoas, e nós, como pessoas com coração corrompível que a gente tem, nós precisamos desesperadamente de Cristo, que é a solução de todas as coisas. Nós precisamos dessa mudança de natureza, mudança de mentalidade e mudança de comportamento consequente a toda essa transformação que só Cristo pode fazer em nós. E por isso, eu vim te lembrar aqui como é que o Evangelho de Cristo resolve tudo isso. Como é que a igreja que foi criada por Deus, nasceu no coração de Deus, não é invenção humana. Uma igreja que foi criada e que Cristo fala, vocês são o meu corpo. O corpo é o que move, é o que age a partir daquilo que é a cabeça, que é Ele. Como é que a igreja que foi capacitada com a presença e com o poder do Espírito Santo de Deus em si é chamada para resolver essa situação? Chamada para se santificar em primeiro lugar e chamada para reinserir outras pessoas dentro do reino de Deus. O mundo está precisando de referências. E quem, além dos cristãos, não deveriam ser a melhor referência de valores morais, de questões espirituais, de uma nova mentalidade, uma nova forma de viver, em todos os aspectos da nossa Bíblia? Eu vim lembrar aqui hoje do poder desse Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você para transformar esse cenário terrível que nós vivemos. É só o poder do Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. Abra lá comigo a sua Bíblia em Lucas 8 e nós vamos ler primeiramente os versos 35 e 39, por favor. E diz assim: então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. E no 39 diz, Jesus disse a ele: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Esses dois versículos e todo esse episódio descreve exatamente a essência do Evangelho de Cristo e do poder de Deus. Homens e mulheres anteriormente presos, sujeitos a todo tipo de mal, mas que tiveram um encontro com Cristo, que foram libertos, que receberam novas vestes, ou seja, uma nova condição de coração e natureza diante de Deus. Aqueles que passam a estar sentados aos pés de Jesus, aprendendo com Ele a vontade do Pai. E ao se levantarem, se levantam para viver a partir de uma nova perspectiva de vida, da perspectiva de Deus, do alto, dessa nova mentalidade do sistema desse reino de Deus. Encontrados pelos outros ao seu redor como novas pessoas em perfeito juízo. Vidas que são redirecionadas agora para um propósito que vai muito além da sua própria existência individual, para ser testemunhas do que é ter esse encontro com Cristo, o que é fazer parte do reino de Deus, da família de Deus, o que é carregar o nome do Senhor. É para isso que Deus está nos chamando, e Jesus Cristo está vivo. Esse mesmo Jesus que esteve lá naquele lugar, está vivo hoje aqui, e pode e quer fazer isso em nós e através de nós. No meio da nossa geração, da nossa sociedade, do nosso país, do nosso bairro, da nossa família. Esse texto de Lucas, ele conta que Jesus, ele estava com seus discípulos curando e ensinando uma multidão de um lado da margem de cá da Galileia. E aí o céu estava descendo na terra, um dia de um culto maravilhoso, horas e horas de milagres, sinais, maravilhas, Deus se revelando. Já era tarde. Eles estavam tão exaustos que Jesus, o homem, foi capaz de dormir pesado. No meio de um barco, no meio de águas agitadas por uma tempestade, ele dormiu. Todo mundo podia achar que era hora de parar, mas não era para Jesus, porque Jesus tinha algo para fazer na margem de lá. Então ele convida aqueles que queriam ser seus discípulos e seguir a Jesus, a sair da margem dos milagres e ir para o lado de lá da margem. Convida eles para uma travessia. Então eles rumaram ali para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. A necessidade de um homem
e das pessoas da sua cidade atraíram a glória de Deus para aquele lugar através da vida de Jesus. Jesus deixa uma multidão para ir se encontrar com um homem perdido, que não tinha nada a oferecer para ele, no meio de um povo com uma cultura diferente, um povo que pensava diferente, que se comportava diferente, criadores de porcos, que para os judeus ali aquilo era um horror, imundície. Mas Jesus vai sem preconceito, sem parcialidade, não importa se era um judeu, era um gentil, não importa se era rico ou se era pobre, se tinha algo a dar de volta, ele tinha algo a fazer, ele estava aqui para trabalhar, para libertar pessoas, assim como nós somos chamados para fazer, porque Deus se importa com cada vida, então ele vai até esse tipo de homem, no meio desse tipo de gente. E olha só como estava esse homem para você entender o tamanho do poder do seu Deus. Do Deus que libertou esse homem e do Deus que ainda vai libertar a sua vida e a vida das pessoas ao nosso redor. A partir do versículo de 27, a gente vê que esse homem era possuído por muitos demônios, ele vivia no meio de túmulos e ele era impelido aos desertos. Ele não habitava em casa alguma, então ele estava totalmente desconectado ali da sua família, da sua comunidade. E tem gente hoje que está vivendo como se estivesse morto no meio dos túmulos. Tem gente hoje que está vivendo como parte de um ambiente árido que não gera nada, que não gera vida, que não produz nada de bom. Solitário, egoísta, desconectado. Um homem que há muito não se vestia, diz o texto, sujo, talvez com roupas velhas que ele não trocasse, ou talvez até nu. Vamos lembrar que os textos bíblicos, quando falam de roupa, apontam para a condição do homem diante de Deus. Quando a gente lê lá em Zacarias, no livro do profeta Zacarias, a gente lembra que ele fala de um sumo sacerdote que estava diante do Senhor, mas vestido com roupas sujas. E foi dada uma ordem para que tirassem essa roupa. E quando isso aconteceu, o Senhor disse: eu tirei de você a sua iniquidade e agora eu o vestirei com roupas finas. Lá em Gênesis, quando o homem peca lá no Éden, ele percebe o quê? Que ele estava nu o tempo todo, ele passa a ter vergonha da sua condição diante de Deus, diante dos outros. E aí ele tenta fazer o quê? Ele tenta resolver a sua situação criando a sua própria vestimenta, a sua forma. E Deus fala: não, é do meu jeito, é o plano que eu escolhi. Um animal é morto, por que eu posso dizer isso? Porque Deus cobre o homem com uma pele de animal, então se tem a pele tem morte. E naquele momento é a primeira vez que a Bíblia já aponta para aquilo que Cristo ia fazer por nós. De nos cobrir através do seu sangue, do seu sacrifício. Um homem inocente em favor do pecador. Para que a gente pudesse chegar diante de Deus com uma nova condição. Paulo também fala de troca de roupas para falar da condição humana, antes de ter Jesus no coração. E depois, vamos ler lá Efésios 4, 22... A 24 diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? Esse homem precisava ser vestido de novo com roupas novas e limpas, assim como nós precisamos ser revestidos de uma nova condição diante de Deus. O homem era violento, era agressivo, ele se cortava com pedras, diz lá em Marcos, no outro texto que fala sobre isso. A força que ele tinha, que era grande, só servia para ferir a si mesmo e para ferir os outros ao seu redor. E muitas vezes nós estamos assim, fortes, mas ferindo os outros e ferindo a nós mesmos, às vezes sem nem perceber. Nenhuma corrente segurava aquele homem, nenhuma iniciativa humana conseguiu resolver o seu problema. Mas de repente, Jesus pisa naquela cidade. Jesus sai daquele barco e pisa naquela cidade carregando o quê? A glória e o poder de Deus. Os demônios tinham se apoderado daquele homem. Os homens, a Bíblia diz, tentavam dominá-lo. Mas Jesus vem para libertá-lo. Muitas vezes nós, como homens, tentando resolver nossos problemas com os outros, dominando, acorrentando. Mas Jesus vem para libertar.
O texto diz que os homens tentavam conservá-lo presos com cadeias e correntes físicas, mas Jesus queria tirar todas as amarras da sua alma, da sua mente, do seu coração, do seu espírito. A cidade não foi capaz de lidar com esse homem, assim como nós. Eu, Rebeca, entro em desespero de pensar o que eu posso fazer sozinha, nessa condição, nesse tipo de problema que a gente acabou de falar. É difícil demais. Mas nós não estamos sós. Eu não vivo mais, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, habita em mim o poder do Espírito Santo de Deus. E Ele me capacita, me dá estratégia para ter iniciativas e palavras e poder e demonstração de sinais e maravilhas, para que vidas sejam libertas e santificadas, inclusive a minha. Inclusive a minha. Talvez você seja como esse homem nessa condição. Ou talvez você precise se lembrar que assim como aconteceu com Jesus e os discípulos, do lado de lá da sua vida, do lado de lá, na sua frente, ao seu redor existem pessoas, há alguém que ainda está assim e precisa ser apresentado a Cristo. E veja lá o que aconteceu em Lucas 8:28. Diz a Bíblia que o homem viu Jesus. E ao ver Jesus, ele prostra-se, ele prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente. E lá na versão de Mateus 8, você veio aqui nos atormentar antes do tempo. O inferno sabe que o tempo dele está acabando. O tempo dele está acabando. Há um lugar reservado para que acabe todo esse mal desse mundo. E logo em seguida, esses demônios se apresentam como legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. Legião era um termo usado para falar de mais de 6.000 soldados de um exército. Esse era o tamanho do mal que dominava aquele homem. E a voz daqueles demônios era uma voz forte. Mas há uma voz mais forte do que todas as demais vozes que ecoam no nosso mundo. Mais forte do que voz de Trump, de Alexandre de Moraes. Mais forte do que voz de Zelensky, de Netanyahu, de Hamas. Mais forte do que voz de homens bons e poderosos, do que voz de homens corruptos. A voz do Senhor Jesus Cristo está falando hoje, queridos. A voz de Jesus é poderosa, Ele não está mudo, Ele não morreu. Ele está vivo. Cristo morreu, por poucos dias ressuscitou e está vivo, andando no nosso meio. Ele está aqui hoje e a voz dele está falando. Jesus foi ali para libertar um homem e para atormentar o inferno. Você tem atormentado o inferno, você tem feito parte desse sistema. A presença de um cristão tem que atormentar o inferno. Quando o inferno olha e vê um cristão chegando em algum lugar, pisando em algum lugar, ele tem que falar: filho do Deus Altíssimo, porque você é filha e filho do Deus Altíssimo. O que é que você veio fazer aqui? Saia todo mal. Saia todo mal. A presença de Jesus carregava uma ordem. E a sua presença como filho de Deus tem que carregar essa ordem. Saia todo mal. Cristo tem autoridade e poder. Você percebeu que até os demônios reconheceram o senhorio de Cristo? Filho do Deus Altíssimo, eles sabem. Filho do Deus Altíssimo, o mais alto, o supremo, não é o outro supremo não, é o supremo criador de todas as coisas, cujo poder está verdadeiramente acima de tudo e de todos e de toda e qualquer coisa. Não há nada acima dele, há uma categoria exclusiva para Deus, por isso ele é santo, 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 santo. Amados, depois você pesquisa na tua casa, mas eu anotei 114 versículos do Novo Testamento, onde aparece a palavra grega dínamos. Eu posso estar falando errado, tá? Não sei falar grego. Dínamos. E ela é traduzida por português como poder, milagre, poderes miraculosos, habilidade, força, eficiência.
E além dessa palavra em grego, o Novo Testamento ainda apresenta outras palavras traduzidas também como poder, força e eficácia. Energeian, posso estar falando errado de novo, mas é de onde vem energia, que é aquela força em movimento, sabe a força da energia para acender uma cidade, para mover alguma coisa? O poder de Deus é capaz de mover e iluminar toda e qualquer coisa, toda e qualquer escuridão. Kratos, que é força, vigor, domínio, e isquios, que é força, poder e habilidade. E sabe que quando Deus repete algo na Bíblia, Ele quer chamar a nossa atenção para aquele assunto. Vocês lembram quando José interpretou 2 sonhos de Faraó? O que José fala para o Faraó? Ele diz lá em Gênesis 41, o sonho é apenas um. O sonho foi repetido porque é coisa estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Então Deus repetiu o sonho para Faraó e Deus repetiu aqui muitas e muitas vezes para nós na Bíblia o poder, o dínamos dele. Deus não repetiu mais de 100 vezes essas palavras sobre poder, força, habilidade, milagre e eficácia em tantos autores diferentes e épocas diferentes por acaso. É coisa estabelecida por Ele e Ele se apressa em fazer a gente entender, conhecer esse poder e usar esse poder para a glória dEle. Amém? O próprio Jesus alertou, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e o dínamos de Deus, o poder de Deus. Quando Jesus entra em uma vida, o mal que antes dominava tem que sair. Ele nos faz nascer de novo, de uma nova natureza. E o comportamento, gente, também muda como consequência dessa mudança de mentalidade. Então você pode dizer que você é cristão, mas se não está tendo mudança de mentalidade na tua vida, reveja, mude, clame ao Senhor por misericórdia, volte. Tudo que é imundo precisa ser retirado da nossa vida. Sabe quando os demônios saem daquele homem? Para quem já conhece essa história, depois você leia lá Lucas 8. Quando os demônios saem daquele homem, Jesus estranhamente permitiu que eles entrassem dentro de uma grande manada de porcos que pastava ali no monte. Eles entram nos porcos e a manada precipita-se de despenhadeira abaixo para dentro do lago e se afoga. O porco naquela época representava algo imundo, impuro. E aquele povo convivia com isso. Convivia com isso. Assim como muitas vezes nós convivemos com as coisas imundas da nossa geração, da nossa cultura, e a gente trata isso como se fosse normal. Toda imundície tem que sair da nossa vida. Se a gente está deixando realmente Jesus entrar na nossa vida, tudo que é imundo precisa sair, se afogar e ir embora definitivamente. Deixa ir embora, larga, renuncia aquilo que é imundo na tua vida. Se Cristo passa a ser a nossa referência, se a gente passa a viver a partir daquilo que a Bíblia nos ensina, e é isso que é ser cristão, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, há uma transformação radical, e assim é o poder de Deus agindo na nossa vida. Queridos, quando um político, um juiz, um policial, um empresário, alguém que exerce influência sobre a vida dos outros, conhece a Cristo e seu evangelho e se entrega verdadeiramente a isso, passa a viver a sua vida a partir do que a Bíblia ensina, ele não aceita mais suborno. Ele não oprime os pobres, ele julga com justiça verdadeira, ele faz leis justas, ele não trabalha só para enriquecer a si, aos seus amigos, aos seus partidos, a si mesmo. Então a solução contra a corrupção do nosso país ainda é Cristo. Quando um ladrão, traficante, assassino se converte verdadeiramente a Cristo, ele se arrepende, ele entrega a sua vida e passa a viver a partir daquilo que a Bíblia ensina, ele deixa de praticar violência, maldade, ele começa a trabalhar de forma honesta para ter para si e para poder ajudar outras pessoas. Então, a solução para a falta de segurança pública do nosso país ainda é Cristo. A solução contra o racismo, contra a escravidão, contra o holocausto, contra qualquer tipo de preconceito é Cristo. Cristo criou uma raça, a raça humana. E por mais que nós sejamos muitos povos diferentes, diversos, criados cada um com a sua particularidade, do seu jeitinho pelo Criador, ainda assim Jesus é aquele que nos ensina a considerar os outros superiores a nós.
a não priorizar ricos em detrimento de pobres, a pregar libertação aos cativos. Então a solução é Cristo. Quando qualquer pessoa se converte verdadeiramente a Cristo, ela passa a trabalhar direito, com responsabilidade, como se estivesse trabalhando para Cristo, para Deus, para ganhar o máximo que puder, mas não para acumular para si, mas para ter mais para distribuir, para quem ainda não chegou aonde você chegou. Então todo cristão que verdadeiramente vive o evangelho de Cristo deixa de ser egoísta e é movido por compaixão, pela necessidade do próximo. Então a solução para a implantação de justiça social, de fim de pobreza, é Cristo. Entende? Queridos, quando um chefe de uma empresa se converte a Cristo e passa a viver de acordo com a Bíblia, ele deveria parar de oprimir os seus subordinados, ele trata todos com respeito, com dignidade. Ele para de querer enriquecer à custa de um trabalho quase escravo dos outros. Se ele era arrogante ou se achava melhor do que as outras pessoas por ele ser mais poderoso, mais rico ou qualquer coisa do tipo, ele passa a ser humilde. Ele deveria começar a fazer 100% de honestidade, sabedoria, direção do alto. E quando um empregado, um trabalhador, se converte a Cristo, ele trabalha como se fosse para Deus. Não importa se o patrão está olhando ou não. Ele está servindo, ele está ali para servir, não para ser servido. Ele é honesto, ele é correto em tudo, ele chega na hora certa, ele ajuda os outros, ele ajuda o chefe a crescer, ele ajuda o par a crescer. Porque ele sabe que ele já tem tudo, ele é filho do rei. Ele para de puxar o tapete do coleguinha para poder alcançar uma posição. Ele não precisa puxar o tapete de ninguém, é Deus que coloca ele onde Deus quiser que ele esteja. Ele é manso, ele tem um coração ensinável, é leal até mesmo com o concorrente. Cristão que é cristão não consegue ser desleal, não consegue mentir, para de enganar. Então a solução para uma empresa com clima péssimo, ou para uma igreja, né, cheia de divisões, facções, brigas, é ser como Cristo. Quando cristãos vivem isso aqui no seu dia a dia, não só aos domingos, eles influenciam outras pessoas, o clima muda, a empresa melhora, prospera e a igreja cresce. Unidade, paz, pacificador. E o último exemplo que eu quero dar aqui disso, nas famílias. Querido, a solução, porque se chama por aí de machismo estrutural. Já ouviu isso? Machismo estrutural? É assim que elas chamam. Machismo estrutural. Acabar com o feminicídio, que é uma coisa horrorosa, que é a mulher sendo morta por ser mulher. Violência doméstica é a mentalidade de Cristo e não o feminismo. Quando um homem conhece a Cristo, ele passa a viver a partir daquilo que a Bíblia ensina. Ele abandona os vícios. Ele para de beber, para de se drogar, para de jogar o dinheiro pelo ralo ali com as apostas, com outras mulheres. Ele abandona a preguiça, ele vai trabalhar melhor, como a gente falou. Ele vai estudar para melhorar o seu emprego, vai ter mais oportunidade, vai crescer, vai conseguir cuidar melhor da sua família, vai tirar sua família da pobreza, vai começar a ajudar os outros. Ele vai se envolver mais na educação dos filhos, no cuidado dos filhos, no amor aos filhos. Começa a cuidar, começa a educar, começa a estar lá presente. A presença da paternidade faz toda a diferença na vida de um jovem, de um adolescente. Aí ele começa também a amar a sua esposa de novo, como Cristo amou a igreja. E eu não estou falando de sentimento, estou falando de atitude. E ele se entrega pela esposa, ele renuncia às suas próprias coisas pela esposa, porque ele ama a sua esposa. Não só o que ela tem a oferecer para ele. Ele começa a se interessar, a ouvir mais a esposa, o relacionamento vai melhorando, ele não bate mais na mulher. Ele não grita mais com ela. Ele trata ela como sendo uma parte frágil, mas não fraca. Frágil de precioso. Sabe quando vai viajar e coloca lá na mala, frágil, trate com cuidado. É assim que um homem de Deus trata a sua esposa. Ele perdoa o que outros fazem mal para ele e ele encerra ciclos de ódio e de violência, que muitas vezes a gente vê os homens, né, acometidos disso. Eu tive no jogo do Corinthians e Palmeiras, lá no Itaquerão. Eu fiquei horrorizada. E eu falei, estava eu e meus meninos. E aí um dos jogadores do Palmeiras, para comemorar lá o gol que depois foi anulado, chutou uma bola na cabeça de uma pessoa
do Corinthians. Meu Deus. Aqueles homens. Gente, se não tivesse uma barreira, aquele moço teria sido linchado. Tem uma violência, uma força, um grito, mas era uma coisa tão horrorosa que eu fiquei tão quietinha ali. Eu falei, meu Deus do céu. Um homem de Deus, ele consegue controlar esse ímpeto de força e de violência que aparece dentro dele. E ele encerra ciclos de ódio, de vingança. Ele perdoa. A solução para melhorar um relacionamento de um casal, então, meu querido, é a mentalidade de Cristo no marido e na mulher, e não um casamento aberto para que cada um vá buscar o seu prazer sozinho. Ambos param de trair, de buscar suprir sua carência fora do casamento. Vai encontrar de novo prazer no sexo do cônjuge. Para de brigar o tempo todo por ciúmes. Um vai cuidar do outro, um vai querer agradar o outro, querer fazer o outro melhor. Uma mulher que se converte a Cristo sabe que não precisa ser manipuladora e controladora, e nós queremos muitas vezes ser. Sabe que não pode tratar o marido, e não deve, e não trata o marido como se ela fosse melhor que ele. Ai, meu Deus, de novo. Já viu? André vai fazer isso. Né? Depois você me põe esse vídeo aí. Quando eu errar, você me... né? Minha esposa que se converte passa a ter paciência. Não porque a gente é melhor, porque sabe que a gente não é melhor. Mas a gente acha, às vezes, que a gente faria melhor. Deixa o outro fazer do jeito dele um pouquinho também. Quando o evangelho é vivido, ele remove essa necessidade de ter poder sobre os outros que a gente tem. De dominar, de ser superior. Não posso ser submissa a ninguém. Sujeitai-vos uns aos outros. Cristão sabe se sujeitar uns aos outros. E filho, então, quando se converte? Abandona a rebeldia, passa a obedecer conselho de pai e mãe. Abandona xingamento, palavrão, sabe aquela casa horrorosa? Fica para trás. Começa a ajudar em casa, começa a ajudar nas tarefas. Se já tiver idade para trabalhar, vai ajudar em casa também. Jovens cristãos, irmãos cristãos não se provocam, não ficam se provocando o tempo todo, né, Mateus e Rafa? Aqui a pregação está na minha família, né? Vocês perceberam hoje. Entendem, lidam melhor com a sua sexualidade, como eu falei. Não vai sair por aí fazendo um monte de coisa sem compromisso nenhum. Quantidade de aborto. Eu já ouvi adolescente falando assim, mas e se você engravidar? Se eu engravidar, eu tiro. Jovem cristão não é assim. Jovem cristão tem mais propósito de vida. Não vive para si mesmo. Não vive só para coisas transitórias e passageiras. Não aceita qualquer convite. Não está em qualquer roda. A solução para a gente ter uma família, uma sociedade com famílias estruturadas ainda é Cristo. Cristo é solução para todos. Cristo é insubstituível. Cristo é incomparável. E nós precisamos desesperadamente de Cristo. Você crê nisso? Você concorda com isso? Não era só, eu quero só dizer mais uma coisa para vocês, que não era só aquele homem terrível que precisava de Jesus. Porque a gente olha isso e fala assim, nossa, um endemoniado. Eu conheço um. Às vezes eu passo lá na rua, eu vejo um assim. Graças a Deus que eu não sou assim. Mas não era só o endemoniado que precisava de Jesus. Sabe que eu creio que Deus não preservou aqueles animais, aqueles porcos, não só por causa para ensinar essa coisa do imundo, mas também por outros motivos. Assim que tudo isso aconteceu, diz a Bíblia que todo o povo daquela cidade, os que presenciaram os fatos e os que ouviram contar como o endemoniado tinha sido salvo, todos pediram a Jesus que se retirasse da presença deles. A morte daqueles animais revelou o tesouro do coração daquele povo também, que valorizava mais os porcos e os lucros que aqueles animais davam, do que a vida de um conterrâneo, de um homem, de um próximo. Ao verem um homem do seu convívio que nenhum deles tinha dado jeito, em perfeito juízo, vestido, aprendendo, falando, transformado, eles preferiram mandar embora aquele que tinha realizado esse milagre que ninguém mais tinha conseguido realizar, porque ficaram com medo. A vida de um ser humano era menos importante para eles do que o seu negócio. Ninguém foi capaz de realizar aquilo, mas eles ainda assim se afastam, ao invés de se aproximarem de Deus com temor de reverência e curiosidade.
Deixa eu saber mais quem é esse homem que carrega esse poder de Deus. Deixa eu saber mais. Sabe, eu sei que a mensagem do evangelho parece loucura, e é loucura para aqueles que não entendem. E às vezes você pode falar assim, olha, eu queria ter a sua fé, mas eu não consigo. Eu vou te dizer uma coisa, abra teu coração. Eu também não consigo ter fé. É Deus, até isso é graça de Deus. Mas Deus conhece um coração aberto, sedento, buscando a Ele. Então quanto mais você se abre, mais fé vai vir. Quanto mais você responde a essa verdade, as verdades de Cristo, mais Ele vai te encher, te encher, te encher e te levar para um outro patamar. Aqueles homens também precisavam ser limpos e libertos de Cristo. Eles não estavam dominados por uma legião de demônios, mas eles estavam dominados por uma mentalidade carnal, egoísta e corrompida. E precisavam ser transformados na sua natureza. E por eles Jesus também foi ali, não foi só por causa do homem. Ele sabia que a boa semente depois multiplicaria e daria bons resultados pela cidade. O homem transformado obviamente queria ir embora com Jesus. Deixa eu ir com você? Pô, essa cidade aqui não conseguiu fazer nada comigo. Aí o único cara que vem e me faz alguma coisa, eles mandam embora, eu quero ir embora. O que eu vou fazer aqui? Eu quero ir embora com você. Ele queria mais de Deus. Jesus fala o que para ele lá no versículo 39, volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. E diz a Bíblia que todos se admiraram. Todos se admiravam. E nós temos essa mesma vocação. Volte para a sua casa. Seja levantado como voz no meio das cidades e dos campos. Ele foi pelos campos e pelas cidades. Agora você vai ser um testemunho de como é que, não só com palavras, mas com uma mudança de vida. Você não sabe nada ainda, mas eu era assim, agora eu sou de outra forma. Eu penso de outra forma, eu me comporto de outra forma. Em perfeito juízo, transformados por Cristo. Queridos, Deus ainda tem solução para a nossa realidade. A gente sabe que as coisas vão piorar. A palavra de Deus diz isso, que nos últimos tempos os homens vão ser egoístas. E tantas outras coisas. Leia lá, em 2 Timóteo, se não me engano, 3. As coisas vão piorar. Mas Cristo ainda está vivo. E nós ainda temos um povo a resgatar. Então não pare, não pare, não pare. Os cristãos precisam voltar a ser referência dessa nação. Queridos, eu posso estar enganada, saiu recentemente, acho que até peguei a matéria na Folha, mas não lembro agora de cabeça. Mas se não me engano, 40% do povo brasileiro se diz cristão, ou católico ou evangélico. Uns 30, 28 deve ser evangélico. Tem alguma coisa errada, né? Porque se com 12... Jesus causou aquele estrago, no bom sentido. 40% de um país não deveria ser uma nação diferente, está em outro patamar de valores morais, de corrupção, de violência, de discriminação, ou qualquer outra coisa que você possa listar de problemas da nossa sociedade. Há alguma coisa errada. Nós precisamos voltar a ser referência de cristianismo verdadeiro na nossa nação, na nossa cidade, no nosso trabalho, no nosso bairro. Como José foi reconhecido em perfeito juízo, sábio e temente a Deus. Leia lá Gênesis 41, 38 a 41, olha o que o faraó diz. Então o faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? E depois faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E faraó disse mais a José, eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. José foi plantado no meio desse lugar, no Egito, por Deus, e foi instrumento para que fosse conservado um remanescente, aqueles com quem Deus tinha aliança, um remanescente na terra, para que a vida de muitos fosse salva. É isso que diz a Bíblia, por meio dele um grande livramento. Deus te chama para ser um José nessa geração.
Você e eu temos sido colocados em lugares estratégicos. Você vai falar, não, eu não estou na política, eu não estou em chefia nenhuma. Querido, não importa, você está na favela, você está na comunidade, você está numa empresa, você está num banco, você está trabalhando numa casa. Não importa. Vocês lembram da menina lá da história de Naamã? Ela era uma escrava de guerra. Mas ao ver a lepra do seu senhor, do homem que tinha destruído os seus sonhos, ela não estava ressentida. Tem gente que trabalha em casa reclamando o tempo todo. Ao invés de você reclamar do seu trabalho que é pesado, eu não estou falando que não é, não estou negando. Mas começa a louvar Deus, começa a colocar Jesus, declarar Jesus naquela casa. E veja a transformação que Deus pode fazer na família com a qual você trabalha. Você e eu temos sido, sim, colocados em lugares estratégicos em todas as camadas sociais. Regiões geográficas, empresas, governos, bairros, escolas, jovens, escolas. É você lá dentro, não espera outro, é você. Se nós buscarmos viver como Cristo, pela graça de Deus, nós vamos exercer essa autoridade do Espírito de Deus. Agora, não queira exercer a autoridade sem estar santificado. Porque quando a gente viu outras pessoas na Bíblia tentando expulsar demônios, o demônio zombava de quem não era santo. E eu não estou falando isso para você ficar com medo. Eu estou falando isso para você ter um coração voltado a limpar aquilo que você sabe que é pecado na tua vida. Renunciar. Isso não quer dizer que você nunca mais vai pecar. Mas isso quer dizer que dia após dia você se lava os seus pés dia após dia no Senhor. E na verdade do Senhor. Vamos agora ter um momento final com Deus. Eu te convido a fechar teus olhos. Não sei se Moisés está por aí, pode vir aqui louvar o Senhor, adorar. Fecha teus olhos, querido. Quando eu reli Lucas 8, eu anotei uma outra reflexão. Por que aqueles demônios tiveram força para fazer isso com uma manada, de matar uma manada, mas não mataram o homem da mesma forma? Por que os porcos se afogaram e o homem foi preservado? Por que os demônios não mataram aquele homem? E eu vou te dizer que ele resistiu porque Deus o preservou. Deus já tinha um plano na vida dele. Mesmo sem ele saber, Deus já tinha um plano na vida dele, assim como Deus tem um plano na tua vida. Você pode achar que você é resultado de uma tentativa frustrada de aborto da sua mãe, mas Deus tinha um plano na sua vida. Por isso ele te preservou. Você foi jogado no fundo do poço, mas Deus tinha um plano e tem um plano na sua vida. Por isso ele te preservou. Tentaram matar teus sonhos, tua identidade, mas Deus tem um plano na tua vida. Por isso ele te preservou. Para que você hoje ouvisse ele dizer: seja liberto em nome de Jesus Cristo. Ainda há vida para você fora dos túmulos. Ainda há vida para você longe dos desertos áridos que não produzem nada de bom. E você pode sair daqui liberto hoje se você olhar para Cristo Jesus como aquele homem olhou e deixar Jesus te tocar e entrar na sua vida. Se alguém aqui quer deixar Cristo entrar na sua vida hoje de forma definitiva, querido, eu te convido a dar um passo de fé aqui hoje, declarar isso diante de Deus, dos anjos, dos demônios, do inferno, dos homens. Levanta a tua mão bem alto como quem se rende e diga comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração para Ti. Eu abro meu coração para Ti, eu me entrego, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu reconheço os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. E eu te peço, limpa a minha vida, arranca de mim a minha natureza contaminada. Que eu saiba viver enquanto no dia a dia eu tenho que escolher em que natureza eu vou andar. Que eu escolha a cada dia andar pela natureza de quem nasceu do alto, de quem anda e carrega o Espírito Santo de Deus. Perdoa os meus pecados, muda a minha mentalidade, muda a minha perspectiva de vida e invade todo o meu coração, todas as áreas da minha vida. E se você já tinha feito essa oração, eu te convido, meu querido, como cristão, a orar e se arrepender diante de Deus. Há poder quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o poder de Deus é liberado.
Muitos de nós estamos retendo a glória de Deus. Abra tua boca e peça perdão. Aí você vai falar, mas não são só os meus pecados. Peça perdão pelo pecado da nação, igreja. Peça perdão por aqueles que se chamam igreja de Cristo e não são. Peça perdão por tanta corrupção, por tanta maldade, por tanta violência, por tantas fraudes, por pequenas corrupções. Peça perdão. Daniel fez isso. Isaías fez isso. Neemias fez isso. E será que nós somos mais justos do que eles eram? A ponto de acharmos que não precisamos nos arrepender. Eles se arrependeram pelos seus próprios pecados. Ai de mim! E ai do meu povo! Ai do meu povo! Ai da nação brasileira! Ai! Senhor, nós te pedimos perdão, Pai. Por tanto pecado, por tanto erro, por estarmos tão longe dos teus caminhos e ainda fazermos tanta coisa em nome de Deus e que não revela quem Deus é. Perdoa, Pai. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, se abandonar os seus pecados, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. A solução é Cristo. A solução da tua vida pessoal é Cristo. A solução do teu casamento é Cristo. A solução do nosso governo é Cristo. Nós precisamos desesperadamente de Ti, Jesus. E reconhecemos que só o Senhor é digno de receber todo o nosso louvor, o nosso corpo, a nossa adoração, a nossa mente, o nosso coração. Nós nos arrependemos de todos os ídolos que colocamos no nosso coração, inclusive nós mesmos, por nos acharmos acima da Tua palavra, acharmos que sabemos mais do que a Bíblia diz que é melhor para nós. Nos perdoa, Senhor, e troca o nosso coração por um novo coração. Quebra todo o coração de pedra em nome de Jesus. Todo o coração endurecido pelo orgulho, em nome de Jesus, pela rebeldia, em nome de Jesus, nos dá um coração de carne, ensinável, puro diante de Deus, puro, puro, puro e santo como Cristo é, nos ensina. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos usa como canal. E eu quero declarar sobre a igreja Manaim e todo aquele que ouvir essa palavra, que não vai dar para reter, que a necessidade do mundo e das pessoas vai arrancar de nós a glória de Deus, o poder do Espírito de Deus. Não vai dar para reter, nós não vamos reter. Em nome de Jesus. E que dessas poucas pessoas o Senhor levante um exército preparado, capacitado, ungido pelo Senhor, com as armas espirituais, com os facões afiados, para penetrar naquele mato alto, em todos os lugares que estão fechados. Em nome de Jesus, eu te abençoo com a paz de Jesus Cristo, com a salvação de Jesus Cristo, com o amor de Deus o Pai, com as eternas consolações, comunhão do Espírito Santo de Deus, com o mover, com o discernimento do Espírito Santo de Deus, para aquilo que você vai fazer a partir de hoje. Eu te abençoo, vai na paz, em nome de Jesus. Amém.